educação integral defendida por Marx é uma educação que ele chama de politécnica, né? Em oposição a uma educação técnica, ou seja, de uma única técnica, ou de uma monotécnica, né? Uma educação politécnica significa uma pluralidade de técnicas que pressupõe conhecimento, ou seja, pressupõe ciência, né? Ou tecnologia. O que seria tecnologia? É o conhecimento conduzindo a técnica, né? Ou o homem usando a técnica de forma consciente, da funcionalidade da própria técnica, sendo sujeito da técnica, né? Tendo conhecimento técnico-científico. Vejamos que Marx defende aqui a ciência, a importância da ciência, né? Aí poderia perguntar, aqui, fazendo uma relação com a ciência, o que Marx pensa sobre a ciência? O que o marxismo pensa sobre a ciência? Né? Bem, aí é um pouco complicado aqui, porque nós, né, do século XXI, nós, seres contemporâneos, temos, me parece, no nosso ideário acerca da ciência, uma imagem da ciência que fora defendida no século XVI. Me parece que esse ideário ele permanece ainda hoje no século XXI. E isso não tem fundamento. Né? Tá certo? Para a maioria, né, a ciência é um conhecimento objetivo, é um conhecimento rigoroso, é um conhecimento seguro, é um conhecimento neutro, um conhecimento independente. Né? Meus alunos falam muito assim, né? Professor, eu estou falando aqui de forma científica, e um aluno honesto, né? É um pesquisador honesto, sincero. Professor, eu fiz uma pesquisa científica, eu estou falando cientificamente, né? Como se estivesse falando realmente alguma coisa séria. Né? Falar de ciência não quer dizer falar coisa séria. Não quer dizer falar de coisas, né, que realmente são objetivas, que são seguras, que são comprovadas. Né? Vejamos, eu estou falando esse discurso aqui entre nós. Né? Não vou cair aqui no obscurantismo, né? Nem numa defesa da anticiência, mas estou fazendo aqui um discurso entre nós, né, professores, entre nós pesquisadores, entre nós estudantes, para que nós tenhamos também uma noção do que é a própria ciência. Né? A ciência não é isso que a gente fala, não é isso que a maioria, né, conhece comumente. Né? Se a gente pensar, professor, eu fiz uma pesquisa científica, eu estou falando cientificamente, vou discutir cientificamente. Não, isso quer dizer nada, absolutamente nada. Não quer dizer que esse conhecimento seja seguro, que esse conhecimento seja, né, objetivo, que isso tenha validade, reconhecimento de alguma coisa. Certo? Por quê? Primeiro, o que é ciência para Marx, para o marxismo? Primeiro, ciência é vista por Marx como força produtiva. De forma bem resumida, assim, para nós entendermos aqui, né, um discurso para a maioria entender, para Marx, a sociedade moderna, a sociedade burguesa, é como se fosse uma sociedade dividida entre, assim, a grosso modo, né, entre aqueles que são proprietários e aqueles que não são proprietários, entre aqueles que têm bens e aqueles que não têm bens, aqueles que expropriam e aqueles que foram expropriados. E aqueles que têm propriedade serão proprietários dos meios de produção ou das forças produtivas. Porque as forças produtivas são os meios de produção mais forças de trabalho. Sabe? Então, a ciência faz parte das forças. A ciência é força produtiva, primeiro, né? Para Marx. Ela é força produtiva. O que são forças produtivas? Não? Que são? As forças produtivas são as matérias-primas, os insumos, né? Mais ferramentas, mais técnicas, mais tecnologias, e a ciência está aqui. Né? Então, a ciência ela é força produtiva. Se ela é força produtiva, ela é fundamental para o capital. O capital precisa da ciência, do desenvolvimento da ciência, para que haja o desenvolvimento das forças produtivas e, por consequente, o capital possa produzir mais, né? Possa gerar mais mercadoria, mais riqueza, né? Possa ter um monopólio, vamos dizer assim, entre os outros capitais. Então, o desenvolvimento das forças produtivas é fundamental para o próprio capital, né? Para o capital se reproduzir. E para o capital, né, na lógica do Marx, a ciência ela é força produtiva.
Ou seja, nesse sentido, vejamos, né? Nesse sentido, a ciência faz parte da produção. A ciência faz parte da economia. A ciência faz parte, no sentido de uma terminologia moderna, né, da base da sociedade. Certo? Daí vem todo o discurso, né, lá na modernidade com Bacon, com Galileu, com Newton, depois lá com o Augusto Conte, né, que a ciência traz progresso. Se a ciência desenvolve as forças produtivas, ela vai desenvolver a riqueza, vai trazer as condições, né, para resolver o problema da fome. Ela vai trazer longevidade, ela vai trazer, né, solução para as doenças, com descoberta de medicamentos. Né? Ou seja, a ciência ela traz progresso, ela traz resultados, né, para o homem. Certo? A ciência como força produtiva. Segundo, a ciência em Marx e no marxismo, ela é vista não só como força produtiva, mas ela é vista como conhecimento. A ciência é uma forma de conhecimento, é uma forma de pensamento, é uma forma de ideação. O marxismo é uma forma de pensamento. O marxismo é uma forma de ideação. Ah, o marxismo nega a epistemologia. Quem foi que disse isso? Ah, a pessoa está falando, sim, pode falar, mas não quer dizer que seja a verdade. Não existe marxismo sem conhecimento. Marxismo é uma forma de conhecimento. Marxismo não nega a epistemologia, nega uma forma de epistemologia. Se marxismo não fosse conhecimento, como é que nós poderíamos expressá-lo? O marxismo é uma forma de conhecimento. Isso não quer dizer que é um conhecimento, né, hipostasiado das condições materiais. Não, não se trata disso. Mas a ciência, segundo, a ciência aqui, né, que nos cabe aqui, ela é, além de ser uma força produtiva, fazer parte da base material, né, da produção, fazer parte da economia, portanto, da chamada infraestrutura, a ciência, segundo, ela é também conhecimento. Ela é uma forma de conhecimento, uma forma de pensamento que tem questões próprias da ciência, né? Preocupada, vamos dizer assim, a ciência, né? Com questões da própria ciência, né? Com o desenvolvimento do conhecimento científico. Certo? Terceiro, a ciência, na medida que ela é conhecimento, ela é ideologia. Vejamos, né? A ciência é também, né, não só força produtiva, ela é ideologia, ou seja, ela faz parte agora também da superestrutura. Né? É um pouco complexo. Na medida que a ciência ela é força produtiva, desenvolve, né, riqueza, desenvolve as forças produtivas, portanto, ela é necessária para o capital, a ciência também, como conhecimento, ela é ideologia, conhecimento, que vai também legitimar a sociedade do capital. Né? Se nós olharmos no século XIX, há uma disputa muito forte, né, entre o marxismo e o positivismo. O positivismo é tudo bem, a sociedade moderna, né, a sociedade capitalista, a sociedade industrial, tem contradição, né, gera-se riqueza, sobre essa riqueza tem a miséria, gera-se pauperismo, mas tem a ciência. E a ciência traz progresso. Né? A ciência traz soluções, assim, para as dores humanas, né? para os sofrimentos humanos, para o sofrimento humano. A ciência ela resolve, vamos dizer assim, né, os dilemas da sociedade moderna. Então, a ciência vai ser não só força produtiva, mas também um conhecimento ideológico, né, que justifica, né, e que pretende legitimar e validar a sociedade do capital, dizendo que a sociedade, embora traga contradição, ela traz progresso, ela traz benefícios para o homem, né? Porque a ciência vai dominar a natureza e colocar, né, o império do homem sobre a natureza. Certo? A ciência vai facilitar a vida humana. Né? Ela vai produzir riqueza, ela vai trazer condições para, né, satisfazer as necessidades dos indivíduos, ela vai trazer o desenvolvimento de medicamentos para trazer, né, soluções para as doenças, ela vai trazer tecnologia para o desenvolvimento, né, de habitação, trazer tecnologia para o desenvolvimento das questões da infraestrutura, da estrutura, né? Portanto, deslocamento, né?
etc, etc. Então, a ciência ela vai servir também, ela vai ser também vista, né, na perspectiva do marxismo, no âmbito da sociedade capital, como ideologia, ou seja, como uma forma de conhecimento que pertence à infraestrutura, à superestrutura, melhor dizendo, né? Terceiro. Quarto, a ciência que prevaleceu na modernidade é a ciência como instrumento, como ferramenta, como aplicação. Ou seja, só é ciência para a sociedade moderna e contemporânea se for uma ciência que possa servir de ferramenta para o capital. Ou seja, a ciência majoritária é aquela ciência que produz algo que é útil e rentável, lucrável, ou seja, que traz resultados para o mercado. Né? Portanto, a ciência ela é vista como um instrumento, como um meio para o desenvolvimento do próprio capital, né? Para trazer renda, para desenvolver, vamos dizer assim, né? A questão da empregabilidade, desenvolver o mercado, trazer renda, trazer lucro, ou seja, é essa ciência, ou para essa ciência, que o mercado irá investir, né, irá financiar. Né? As agências de fomento à pesquisa, o próprio Estado, né? As empresas, os laboratórios, vão investir na ciência ou a ciência como instrumento. A ciência que pode ser aplicada, né, e pode trazer um impacto favorável ao mercado, ela pode render, né, ela pode gerar mais capital. Uma ciência, isso aí tem uma implicação, tem um problema sério, qual é? É que a ciência como conhecimento, aquela ciência, né, falei no segundo momento aqui, né, falei da ciência como força produtiva, a ciência também como conhecimento. Então, se a ciência que vai ser financiada, a ciência que vai ser que vai predominar, vai ser a ciência que vai ser financiada pelo capital. Portanto, o ritmo dessa ciência, o desenvolvimento dessa ciência, né, e o conteúdo não vai ser dado pela ciência, mas sim pelo capital, pelo mercado. Logo, essa ciência não vai ter independência, ela vai ser dependente, ela vai ser autônoma, né, ela vai depender, né, das agências de fomento. São as agências de fomento, são as empresas, são as firmas, são os laboratórios privados, né? São as indústrias que vão ditar o ritmo dessa ciência. E ela vai, muitas vezes, até adulterar a própria objetividade, se nas empresas. Né? Então, ela não vai ter essa pureza, não vai ter essa independência, não vai ter essa autonomia, essa objetividade, como a gente, às vezes, comumente fala. Né? A ciência majoritária é a ciência financiada. É a ciência que tem aplicabilidade. Até nós, né? Quando vamos submeter, né, a algum edital, está lá. Né? Tem que ter resultados para o mercado. Né? Tem que ter algo que gere, né, emprego, que gere renda, que gere rentabilidade para o capital. O Estado é burguês, que também está a serviço do capital. Então, a ciência majoritária, né, desde o século XIX, século XXI, é uma ciência financiada. É uma ciência, vamos dizer assim, subsidiada pelo capital, para servir não a própria ciência, mas sim o próprio capital. Isso cria um problema para a própria ciência, que é a sua dependência, né, aos interesses ditados pelo próprio mercado, pelo próprio capital. Quarto, a ciência como mercadoria. Ora, no século XX, no século XXI, né, o neoliberalismo, o capitalismo avançado, vai dizer que mercadoria não são só coisas, não são só bens materiais, não são só coisas materiais, mas também coisas imateriais. Não são só bens materiais, mas também bens imateriais, né? Ou seja, bens intelectuais são, pelo capitalismo contemporâneo, como propriedades intelectuais, ou como propriedades, né, do intelecto, e como propriedade privada. Né? E que esses bens, né, da ciência, por exemplo, ideias, sacações, né, criações científicas, as ideias da ciência, né, são bens intelectuais, são
o capital diz, eu acho mais isso aí de propriedade intelectual, e que tem que ser resguardado esses bens, vejamos, né? Pelo direito de propriedade. Logo, que são as ideias da ciência, sabe? As ideações da ciência, as sacações da ciência, e o que possa, né? O que pode, né? Ou o que possa vir, né? Dessas sacações, dessas ideias científicas, vejamos, não é para o público. O público não deve ter acesso a essas ideias e não é para beneficiar o público. São ideias privadas, bens privados, ou seja, que tem direito de propriedade. Logo, essas ideias da ciência, essas ideações científicas, né, vejamos, ela deve ser resguardada, né, pelo direito de propriedade. Como? Através de marcas, através de patentes, através de direitos autorais. Né? Logo, os indivíduos não podem ter acesso livremente às ideias da ciência, às ideações da ciência. E as derivações dessas ideias, dessas sacações, que são as descobertas, invenções, etc. Ou seja, que a ciência não está voltada, como a gente pensa, né? Para salvar a humanidade, para o progresso da humanidade, né? Para responder às necessidades da humanidade. Que a ciência não é um conhecimento livre, está livre do mercado, e não está voltado para os interesses da humanidade, para os interesses do capital. E que os indivíduos não podem ter acesso livremente, né, à ciência, tá? Porque ela é vista no capitalismo avançado como uma mercadoria. Certo? Ou seja, a ciência, essa ciência majoritária, que vai ser financiada, ela só é, vamos dizer assim, vista pelo capital como uma ciência que deve ser investida, que deve ser subsidiada, se ela puder, né, como ideia, como ideação, vir para o mercado, para poder ser vendida, né? Para poder ser comprada, trocada. Ou seja, os indivíduos, se quiserem ter ciência, conhecimento científico, tem que comprar. Ou seja, tem que ter capital. Né? Ou seja, não é para o público. Vejamos, né? E a gente fala assim, eu estou falando assim, não, a ciência não é autônoma, não é livre. Né? E aí nós vimos um debate, por exemplo, né, aqui, há pouco tempo, a Covid, né? E todos nós fomos obrigados a defender a ciência, justamente, dentro de um contexto de escrotismo, diante de nós temos que defender a ciência. Agora, nós temos que ter um certo cuidado entre nós. A ciência não é neutra. A ciência não é independente. A ciência está preocupada, né, com a humanidade, com os interesses da humanidade, para nos salvar. Isso não existe, isso. Né? É uma cabeça fantasmagórica, é uma visão ingênua acerca da ciência. Né? A ciência, claro, a ciência como pesquisa científica, ela existe, mas ela não tem apoio financeiro. Ela vai a passos lentos, né? Sabe? Porque a ciência, com a sua agenda científica, com preocupação científica, com preocupação em desenvolver o conhecimento científico, né? Essa ciência não tem apoio. Ela vive à margem, né? Disputando entre cientistas, mas sem apoio. Ela vai muito lenta, né? Tá certo? A ciência que vigora, a ciência majoritária, né? Certo? É uma ciência subordinada aos interesses do capital. Então, quando a ciência descobriu, vamos dizer assim, a vacina, não foi para salvar a humanidade. Não foi porque a ciência estava preocupada, não, foi o capital que colocou investimento. Existem milhões de vírus nos circulando, existem milhões de bactérias mortíferas, né, nos circulando. Agora, quando matar ou colocar em risco metade da população, que vai gerar mais capital, o capital coloca mais dinheiro, coloca mais investimento e transforma as pesquisas que estão paradas, né, em, em mercadorias que possam gerar mais capital. Mas por que nós conseguimos desenvolver em 3 meses? Né? Já estava lá, só que requer dinheiro, requer investimento pesado, e o capital não vai investir se não tiver um contingente imenso, né, de pessoas para consumir, para gerar mais capital. Vejamos que, né, nós estamos sendo constantemente ameaçados, certo? Pela própria ciência, porque ela vai descobrir, vai desenvolver forças produtivas que vão criar contradição, vão consumir, né, a natureza, vão consumir insumos, tá certo?
essas pesquisas vão degradar a natureza, né? Então, o ar está poluído, as águas, né, estão poluídas, os rios estão poluídos, o mar está poluído, né? Tá certo? Vão criar, né, agrotóxicos, né, que vão poluir as árvores, né, as plantas, vão matar passarinhos, animais, árvores, né, aves, melhor dizendo, animais, envenenar também o próprio ser humano. Então, esse investimento pesado que o capital faz à ciência coloca em risco a natureza, coloca em risco o ser humano e coloca em risco a própria ciência. Ou seja, o destino da ciência, a ciência como pesquisa, ela encontra-se comprometida, né? E ela não se desenvolve, ela vai a passos lentos. Vejamos que para o capital, né, só interessa a ciência se ela for aplicável, se ela for rentável, né, e ela possa gerar mercadoria que vá para o mercado, para gerar mais capital. Isso também cria um problema para as humanas, daí, né, isso é comum entre nós. Né? As humanas, até a gente é obrigado a chamar de ciência, né? Humanas, não precisa disso, mas isso é uma ideologia que veio lá do século XVI, né? Nós vivemos no século XIX com Augusto Conte, né? No curso, no curso de filosofia positiva. Né? É, as humanas têm um problema. A ciência, como ciência, também tem um grande problema. Qual é? Não, não, não ter liberdade para pesquisar. Né? Não ter financiamento para, né, desenvolver, desenvolver as suas próprias pesquisas. Né? Nós somos obrigados, por exemplo, nós humanos, quando nós, né, submetemos um projeto a um edital, está lá, aqui no Estado brasileiro, aqui na CAPES, no PQ, nas fundações, você tem que ter impacto, né? Na rentabilidade, no mercado. Se você tiver um projeto artístico, você dá um jeito de gerar capital. Ou seja, não tem uma preocupação com a arte, não tem uma preocupação com a acessibilidade humana, né? Não tem uma preocupação com a literatura, com o desenvolvimento da espiritualidade. Não, né? Tem que ter impacto de rentabilidade. Né? Isso cria um problema para o conhecimento, cria um problema sério para as humanas e um problema para a ciência. Ou seja, que a ciência, como conhecimento, como investigação científica, né? Ela caminha caminhando assim, numa perspectiva de agonia, né? De morte, né? Uma persistência capital.